Graça e paz, abençoados. Abençoados, o texto da palavra de Deus se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 6. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aí no canal, né? E você aciona o sininho para quando tiver novo vídeo o YouTube possa te avisar. Se possível você se inscrever agora, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá e se inscreve. E depois volta a assistir, a ouvir esta mensagem, porque é muito importante para o nosso aprendizado acerca das revelações de Deus nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, que diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquila. Às vezes a pergunta seria esta: mas nós podemos ser perfeitos? Não sei, a Bíblia está dizendo que é falando sabedoria entre os perfeitos. Então nós vamos entender o que é ser perfeito. Nós vamos entender quando é que a Bíblia chama de perfeito. Quando é que para Deus nós seremos perfeitos. É isso que nós vamos aprender no decorrer desta mensagem. Portanto, quando Paulo diz, todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, ele começa a dizer que essa sabedoria é uma sabedoria que não é deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo. Que a sabedoria deste mundo e dos príncipes deste mundo, essa sabedoria, ela se aniquila, ela se extingue, se acaba. Mas a sabedoria entre os perfeitos, esta sabedoria, ela é permanente, ela não acaba. Por quê? Porque esta sabedoria é porque Deus nos revela pelo seu Espírito. Isso é forte. Essa sabedoria em que nós podemos comunicar, em que nós podemos falar, é a sabedoria revelada pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo traz esta revelação de Deus. E aí nós nos tornamos, de conformidade com as Escrituras, nós nos tornamos perfeitos. Perfeito no entendimento, no conhecimento, na profundidade daquilo que nós estamos falando. Abençoados, para que você possa entender. Por exemplo, digamos que você esteja num restaurante, você esteja ali almoçando, e na mesa ao lado tenha dois médicos que estão também almoçando. E eles estão falando acerca da medicina. E você está também com outro irmão ali para almoçar. E vocês escutam aquela conversa. Aí o que você vai dizer? Uau! Que coisa profunda, por quê? Porque o que eles estão falando é da medicina, é algo que eles entendem, que eles têm profundidade. Naquele assunto eles são perfeitos. Naquele assunto eles são experimentados. Mas digamos que você e o irmão que está ali perto falam da sabedoria de Deus, das coisas de Deus com uma profundidade, com algo tão grande, tão profundo que eles nunca ouviram daquela forma. E o que é que eles vão dizer no seu pensamento, nos seus pensamentos? Uau! Que perfeição, que sabedoria! Então, isso, quando você tem uma profundidade de conhecimento das coisas de Deus, não do que o homem diz, do que o homem fala, do que o homem pensa, não aquilo que o homem diz que a Bíblia diz, mas aquilo realmente que a Bíblia diz, aquilo que realmente as Escrituras falam. Eles vão dizer, esse é inteligente, esse é perfeito. Nunca tinha visto nada igual. Então, quer dizer, no assunto que se trata, é que há aí a perfeição, Por isso que Paulo diz, sabedoria entre os perfeitos, em algumas traduções, sabedoria entre os experimentados. Aí diz, não a sabedoria deste século, que se aniquila,
A sabedoria desse século, ela vai se aniquilar. Por exemplo, esse assunto que eu falei dos médicos, vai chegar um tempo que vai se aniquilar, ou seja, aquele médico, ele vai um dia morrer, né? Ele vai um dia não estar mais podendo passar aquela sabedoria, vai ter outros passando aquela sabedoria. Mas essa sabedoria que você, amados e queridos, tem e está passando, essa sabedoria não é uma sabedoria que se aniquila. Essa sabedoria, ela permanece. Por quê? Porque essa sabedoria, que é o ensinamento, é algo que você aprendeu do Espírito Santo, essa sabedoria alcançou vidas, essa sabedoria libertou pessoas na mente, essa sabedoria deu ânimo, essa sabedoria deu força, porque você pregou a verdade de Deus e fez com que aquelas pessoas entendessem o Evangelho de Cristo e vivessem uma vida agora em amor a Deus e não em medo de Deus. Então veja, abençoados e abençoadas, quando Paulo fala aos irmãos de Coríntios, ele foi ter com esses irmãos para anunciar o testemunho de Deus. Ele não foi com sublimidade de palavras. Ele não foi com, sabedoria minha. Não, de forma nenhuma. Ele não propôs saber entre os irmãos, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Porque os irmãos amados os irmãos de Coríntios estavam agora se desviando aos poucos dessa sabedoria, desta perfeição, e estava voltando aos rudimentos antigos, estava voltando à lei de Moisés. Então Paulo diz: eu quero apenas saber não de outras coisas, mas eu quero saber entre vocês isso, eu quero saber a respeito de Cristo e a esse crucificado. Porque, amados, quando a pessoa não está com a sua vida alicerçada no conhecimento do Evangelho, ela volta às práticas que já foram abolidas, ela volta às práticas que não têm mais nenhum valor para Deus. Por quê? Porque Jesus já cumpriu tudo aquilo, e aquilo que Jesus cumpriu, eu não vou cumprir. Como é que eu vou cumprir aquilo que o próprio Senhor cumpriu? Então eu estou dizendo que ele falhou. Por isso Paulo queria saber sobre Jesus Cristo a esse crucificado. É isso que eu quero saber entre vocês. Está entendendo, abençoados? Então, amados e queridos, ele fala para os irmãos: eu estive com vocês, foi em fraqueza e com temor e grande tremor. Ou seja, o que eu vim falar com vocês, a palavra que eu vim falar com vocês, a pregação que eu vim pregar a vocês, não foi em sabedoria humana. Ele diz: não foi em sabedoria humana. Esta palavra, esta pregação, eu vim pregar para vocês, foi em demonstração do Espírito de poder. Porque, amado, quando a palavra que sai da nossa boca, quando a mensagem que sai, amado, do nosso intelecto, esta mensagem, ela é uma mensagem que tem a demonstração do Espírito de poder. Esta mensagem, amados e queridos, se torna uma revelação de Deus. Agora, se a palavra for uma mensagem persuasiva de sabedoria humana, esta palavra não procede das verdades de Deus, ou seja, nós não somos perfeitos. Por quê? Porque nós estamos usando a sabedoria humana ao invés de usar a sabedoria que vem de Deus. Será que você pode entender, abençoado e abençoada?
Amados e queridos, então ele vem falar esta palavra aos irmãos e ele diz para os irmãos: olha, para que vocês sejam pessoas que na realidade fala aquilo, mais ou menos isso que ele queria mostrar, fala aquilo que é revelado pelo Espírito Santo, aquilo que é revelado pelo próprio Deus, é quando a fé de vocês é apoiada não na palavra do homem, não na palavra humana, mas sim no poder de Deus. Quando a nossa palavra é apoiada no poder de Deus, quando a nossa mensagem, aliás, quando é no poder de Deus, se procede de nós, da nossa boca, né? Aquilo que Deus colocou na nossa mente e vem daqui, sai da nossa boca. E nós falamos, anunciamos essa mensagem. Então essa mensagem, essa palavra, se torna uma palavra no espírito de poder. É o Espírito Santo que dá poder para que nós possamos anunciar esta palavra. Por isso, abençoados do Senhor, queridos e amados, eu quero falar para vocês nesta hora. Creia que você está enquadrado aqui nesse grupo que a Bíblia chama de perfeitos. Porque os perfeitos, eles falam a sabedoria de Deus, mesmo que é algo oculto em mistério. Mas ele entende que Deus ordenou desde a eternidade para o nosso bem, para a nossa glória. E isso quer dizer que nós, amado, quando adentramos nesta revelação de Deus, Deus se encarrega, através do Espírito Santo, de nos revelar aquilo que realmente Ele está dizendo na sua palavra. Então, amados e queridos, por isso que Paulo disse, falando sabedorias de Deus. Porque nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse não crucificaria o Senhor da glória. Pessoas que falam a sabedoria de Deus, amado, é diferente. Porque pessoas que não falam a sabedoria de Deus, é como se novamente estivesse crucificando o Filho de Deus, ou seja, é como se Jesus tivesse que voltar para cumprir aquilo que esses que são, ou esses que aprenderam com os príncipes desta época, deste século, que não são os perfeitos, aprendeu com estes príncipes. Essas pessoas é como se estivesse dizendo: eu preciso que Cristo volte para cumprir tudo isso. Por quê? Porque ele luta para cumprir aquilo que ele não vai poder cumprir. E nem é preciso por quê? Porque Jesus já cumpriu. Será que você pode entender, abençoado? É por isso que ele diz, falando sabedoria entre os perfeitos, porque, amado, os perfeitos, o que eles fazem? Quando eles vão a um texto da palavra do Senhor, ele vai perguntar o texto que o texto está falando. Ele adentra, ele vai fundo, como muitas das vezes falamos, medita. Mas ele vai com afinco, ele vai com aquela fome, aquele desejo, e ele procura apoio bíblico acerca daquele assunto, e o Espírito Santo revela de uma forma especial, e aí ele se torna esta pessoa em que Paulo está dizendo: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo que se aniquila, nem dos príncipes desse mundo que se aniquila, mas falamos a sabedoria de Deus. Aí o Espírito Santo revela. Amados e queridos, amados irmãos, eu poderia prosseguir, mas eu tenho outros vídeos, para que a mensagem não fique muito longa. Eu quero trazer outras revelações de Deus nas Escrituras, para que você, para que eu, para que nós possamos nos aprofundar na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amados e queridos, se inscreva no canal, sabe? Deixa aí o seu joinha, seu like, nos ajuda nesta obra.
E eu vou trazer mensagem ainda com mais profundidade para que nós possamos entender acerca das revelações de Deus nas Escrituras, para que nós sejamos, nesse conhecimento, sejamos perfeitos, como as Escrituras diz. São esses homens e essas mulheres que Deus o capacita para levar o verdadeiro evangelho, porque tem pessoas necessitadas de ouvir o verdadeiro evangelho. E tem pessoas que estão ouvindo um evangelho que está só trazendo pavor, que está só trazendo medo. Mas, amados e queridos, o evangelho do Senhor é boas novas. O evangelho do Senhor, ele faz, amados, com que nós, que ouvimos essas boas novas, deixamos de fazer certas coisas que fazíamos no passado, porque não por medo de Deus, mas por amor, por amar, por saber como é bom conhecer a palavra de Deus, como é bom fazer a vontade de Deus, como é bom poder dizer: eu sou um filho de Deus. Filho não tem medo do pai, filho ama, filho, sabe, tem o pai como um modelo de vida. Então ele passa a ser diferente por causa do seu pai. Dá para entender, abençoado? Então esta é a palavra, e que Deus continue falando ao teu coração. E até o próximo vídeo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai.